Ao Todo-Poderoso, aleluia, glórias a Deus. Os amados podem se assentar. Eu só quero dar as boas-vindas àqueles que nos visitam nesta noite. Essa igreja nunca teve tanto pastor como tem hoje, né, amados? Que bênção, a igreja hoje será muito abençoada, viu? Eu queria que os pastores que estão presentes fiquem em pé, por favor. Fiquem em pé, todos os pastores. Olha, isso, vamos louvar a Deus pela vida deles. Olha que maravilha. Amém. Que Deus abençoe. Pode sentar. Não podemos deixar, né, de notificar os amados. Temos aqui os nossos amados professores, pastores que foram nossos professores do seminário. Meus professores, né? Pastor Jasson, Francisco, prazer vê-los, só eu que fiquei velho. Que Deus abençoe. E aqui nossos colegas de ministério, nosso presidente da Convenção Batista do Estado de São Paulo, pastor Maurício, está conosco nesta noite. Pastor, uma honra recebê-lo nesta noite aqui, viu? Ficamos muito felizes, honrados com a sua presença neste lugar. Amém? Os demais são caseiros, que Deus abençoe, não é? Que Deus abençoe cada um. Eu quero chamar o pastor Marco Antônio Lourenço, é o que vai presidir. Pastor Marco Antônio Lourenço, amigo também nosso, vice-presidente da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Que a graça do Senhor, a paz do Senhor esteja sobre todos nós, nos cubra e nos abençoe. Nos reunimos agora há pouco e com o grupo de pastores que já estava presente, nós constituímos o concílio que começa agora, o concílio de ordenação de nosso irmão Leandro ao ministério da Palavra de Deus. Leandro de Carvalho Félix, que está em algum lugar por aqui. Está ali. Nós vamos permanecer como estamos, e no momento da consagração, no momento que chegar o momento da ordenação, então a gente sobe aqui em cima e ficamos todos aqui. Mas por enquanto, só quero anunciar, né? Eu fui escolhido como presidente deste concílio, e estou aqui representando também o pastor Salim, que é o presidente da nossa associação, e nós escolhemos então como secretário deste concílio o pastor Rogério Pustinelli, que está aqui na frente já. O pastor Rogério é da Igreja Batista do Calvário de Santa Gertrudes. O orador é o que já anunciado, já apresentado, o pastor Maurício, que é o presidente da Convenção Batista Nacional no estado de São Paulo. Como pastor responsável pela entrega da Bíblia, foi escolhido o pastor Wilson Nogueira Bastos, que é da Igreja Batista de Ibitinga. A oração consagratória, como normalmente se faz, é a honra que é concedida ao presidente da igreja local, pastor do candidato, que é o pastor Dorival José Bosso. E depois nós temos também uma oração que é feita pela família, a entrega da família ao Senhor, vai ser feita pelo pastor Claudinei Geraldo. Mas nós temos muitos que já foram apresentados, que são parte da nossa ordem estadual, e outros pastores também, amigos, irmãos de outras igrejas batistas e também outras igrejas não batistas, mas que são igrejas irmãs que estão conosco aqui. Não tive o privilégio de cumprimentá-los, mas parece-me que tem o seu pai aqui, mano. Quem é o pai? Quem é o sogro? Quem é o pai? São pai ou sogro? Pais, os pais dela. Amém. Prazer, os irmãos não são daqui, né? São de Curitiba. Assembleia de Deus de Curitiba, é isso?
prazer muito grande de conhecer os irmãos, o sogro e a sogra daqui a pouco, pastor Leandro. Há um texto aqui na Palavra de Deus, no livro na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, o primeiro capítulo, o versículo 12, diz assim: eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A designação de Deus para o ministério é uma coisa muito especial, é um privilégio que Deus nos dá. E nosso irmão Leandro foi escolhido pelo Senhor. Eu me lembro ainda quando bem jovem ainda, eu encontrei uma tia minha que era esposa de pastor, e eu, todo feliz, me apresentei dizendo: tia... Não, nem foi assim. Ela disse: fiquei sabendo que você vai ser pastor também. E eu, feliz, demorou 15 anos para eu ser pastor ainda, depois daquele dia. Mas ela olhou para mim e eu pensei que ela ia dizer: que coisa maravilhosa. Ela disse: meu Deus, mais um para sofrer. Foi assim que eu fui introduzido ao ministério pastoral. Só que a Bíblia diz que o ministério pastoral é uma excelente coisa. E quem almeja, excelente coisa almeja. Não sou o pregador, pastor Maurício, você está então com a palavra para trazer a mensagem de hoje à noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém? É um prazer, é uma honra poder participar do concílio ordenatório do pastor Leandro. Eu fiquei muito contente em ser convidado, porque afinal de contas é uma chance que eu tenho para rever os irmãos, para poder conversar com os meus amigos, pastores aqui da regional, e também é uma honra, afinal de contas, eu tenho já algum tempo que eu visitei a esta igreja, faz mais ou menos uns 10 anos, foi no aniversário da igreja e quem estava cantando naquela época era o pastor Luiz de Carvalho. Então faz um tempinho já, o pastor Luiz de Carvalho já é falecido, e eu creio que a igreja nem estava reformada, o templo nem estava reformado, como nós podemos ver aqui. Então, pastor Dorival, eu estou muito contente de estar aqui com os irmãos, poder revê-lo e também parabenizar a igreja, porque afinal de contas, esta igreja, a primeira igreja batista de Pederneiras, tem sido uma igreja fiel, tem sido bênção nessa cidade, tem sido bênção nesta região. Amém, queridos? Eu gostaria antes, propriamente, de trazer a mensagem, eu fiquei sabendo pelo pastor Dorival, que amanhã vocês vão fazer a assinatura do Pacto Batista Nacional. E este pacto ele foi idealizado justamente para que as igrejas pudessem reafirmar os valores batistas nacionais. E eu fiquei muito satisfeito em perceber que a igreja amanhã estará fazendo esta assinatura, estará fazendo uma assembleia, um culto solene, para que este pacto possa ser assinado. Mas algum irmão, alguma irmã pode perguntar: mas pastor, para que ser convencional? Qual o objetivo de nós estarmos na convenção? Parece que às vezes a convenção está tão longe, nós estamos aqui na nossa cidade, temos feito o nosso trabalho, a convenção nem é muito presente na igreja. Meus irmãos, minhas irmãs, tem um texto na Bíblia que é Atos capítulo 1, versículo 8, que diz, o Senhor Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. O trabalho cooperativo permite que nós possamos fazer a obra missionária em todos esses lugares.
uma igreja local, não é uma igreja que consegue alcançar os confins da terra. Aliás, pode, no máximo, mandar um missionário para um lugar, mas não tem um trabalho eficiente para alcançar, por exemplo, os outros estados, os outros países aqui da América do Sul e os outros países do mundo. Quando nós participamos de uma convenção, nós enviamos os nossos vocacionados aos nossos seminários, enviamos os missionários ou os postulantes ao Ministério de Missões nos nossos centros de treinamentos. E não somente isso, nós podemos, num trabalho cooperativo, enviar estes homens, estas mulheres, para lugares distantes. Então, o trabalho cooperativo é fundamental, porque a nossa igreja, nós fazemos parte da Igreja Batista Nacional na Vila Pauliceia, em São Bernardo do Campo. A nossa igreja, ela cumpre esse objetivo de Atos 1:8. Por quê? Porque nós estamos lá em São Bernardo, levando o Evangelho na nossa região. Também estamos levando o Evangelho para o nosso estado. Mas em outros estados, são outros irmãos que estão fazendo isso e nós estamos cooperando com eles. Quem está levando o Evangelho para os ribeirinhos? Quem é que está levando o Evangelho para os indígenas? Quem é que está levando o Evangelho para outras nações? Nós podemos dizer que quem está participando do plano cooperativo, quem está afiliado a uma convenção, está cumprindo Atos 1:8. Por isso, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, viu, pastor Dorival? Pelo empenho de vocês em se manterem na Convenção Batista Nacional, de buscarem cada vez mais essa comunhão, porque o trabalho de unidade não é um trabalho fácil. Nós temos que nos esforçar para estarmos cada vez mais juntos. Aqui nós temos membros da Convenção Batista Brasileira e que têm também esse mesmo objetivo de trabalho cooperativo. E não é tão bom quando nós estamos juntos à mesa, quando nós estamos juntos na presença do Senhor, mostrando essa unidade visível do corpo de Cristo a todos. O trabalho cooperativo vem nos ajudar a termos esta unidade. Então, parabéns, Primeira Igreja Batista de Pederneiras, parabéns pelo trabalho que vocês têm executado, e a gente crê que Deus ainda tem muito a realizar, tanto aqui nessa cidade, através dos irmãos, como também em outras cidades aqui próximas, que não têm trabalho batista nacional, que podem ter a partir da cooperação com outras igrejas da convenção. Que Deus abençoe a todos. Amém, queridos? Vamos nesse instante abrir a palavra do Senhor. Quero convidar a todos a ficarem em pé. O texto que nós vamos, nesse momento, meditar, se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 4, o verso de número 7. Um texto conhecido, que eu quero, nesse momento, dedicar ao pastor Leandro. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Vamos ler novamente, todos nós. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse momento precioso, especial, que é a ordenação do pastor Leandro. Queremos te agradecer, ó Pai, por tudo aquilo que já aconteceu na vida dele, até chegarmos a esse momento. Queremos te agradecer, ó Pai, porque Tu és um Deus que ouve as nossas orações, e por isso, mais um servo Teu, Senhor, agora está sendo ordenado. E Pai querido, eu quero te pedir que nesse momento de meditação da Tua palavra, a Tua palavra venha, Senhor, ao encontro dos nossos corações, venha, Senhor, completar, Senhor, a necessidade de cada um em relação à questão ministerial, e que possamos ter clareza, Senhor, dos Teus propósitos, tanto na vida do pastor Leandro, como em todas as nossas vidas. É o que nós te pedimos, já agradecemos a Ti, Senhor, pela sua família, te agradecemos, ó Pai, pelos nossos colegas de ministério, te agradecemos ao pastor dessa igreja, Senhor, te agradecemos por todos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar, meus caros irmãos e irmãs.
Talvez possa causar estranheza o fato de nós começarmos uma mensagem acerca de ordenação pastoral pelo fim, porque afinal de contas nós estamos lendo ou lemos uma passagem, ou melhor, um versículo, que trata justamente da despedida do pastor ou do apóstolo Paulo. Quando ele escreve essa carta, ele está preso e escreve essa carta para o seu discípulo Timóteo. Mas o que eu desejo nessa noite é simplesmente dar uma apresentação do ministério pastoral, não somente ao pastor Leandro, porque certamente em algum momento nos estudos que ele teve no seminário, junto ao pastor Dorival, ele já teve aspectos do ministério, conselhos acerca de uma teologia pastoral, para que ele pudesse começar nessa carreira, que não começa agora. Na verdade, o pastor Leandro já tem 8 anos trabalhando já como pastor, já tem trabalhado numa congregação, e hoje nós estamos oficializando, de tal forma que ele está entrando na ordem de pastores, mas ele já tem uma senda percorrida. Mas, no entanto, o que nós podemos, então, extrair desta passagem, que é uma passagem que fala sobre a despedida do apóstolo Paulo, não somente do seu ministério, mas, evidentemente, da sua vida também, porque ele vai passar pelo martírio, é o seu segundo aprisionamento em Roma, e como nós sabemos pela história da igreja, o apóstolo Paulo, ele vai ser decapitado. Tem um filme que está passando no cinema, ou passou recentemente, em que mostra com uma forma muito nítida o quanto a igreja cristã sofreu, o quanto os primeiros cristãos tiveram que passar, né, para poder ser testemunhas do Evangelho de Cristo Jesus. Mas, queridos irmãos e irmãs, especialmente o pastor Leandro, o ministério é, sem dúvida, a mais sublime das vocações. Em todos os tempos, tem sofrido críticas, perseguições e até mutações, porém não perdeu sua importância e propósito em cada geração. Lembrando aquilo que o pastor Marcos falou a princípio, quando ele foi recebido com uma certa frieza pela sua tia, quando falou sobre o ministério, eu me lembro que o meu chamado no ministério, ele se deu já muito cedo também. Eu tinha cerca de 16 anos, e num culto, num acampamento, num retiro de carnaval, o pastor Ernesto Tonini estava pregando, e ele fez o convite para aqueles que desejavam adentrar ao ministério pastoral. E eu, de uma forma muito emocionada, comovida, fui à frente e entreguei a minha vida ao Senhor, para que Ele fizesse de mim aquilo que Ele desejasse e para que eu pudesse também iniciar o ministério pastoral. E quando estava no colegial, terminando o terceiro colegial, naquela época ainda era colegial e não ensino médio como é hoje, estava ali juntamente com os meus amigos, estávamos celebrando o final do ano, estávamos reunidos ali na casa de um dos nossos colegas, e a sua mãe, de uma forma muito carinhosa, foi perguntando para cada um o que cada um faria depois do ensino colegial. E foi perguntando para uma moça, a moça falou que ia fazer odontologia, e ela disse, odontologia tem muito mercado, tem muito campo, você pode fazer isso, essa especialização e tudo mais. Outro rapaz falou que ia fazer medicina, e ela disse, olha que trabalho maravilhoso, medicina, também há necessidade de médicos, tem várias faculdades interessantes, as públicas são as mais capacitadas, e foi desfiando o rol de qualidades das universidades públicas. E outro foi falando da engenharia, e ela foi elogiando cada um, e eu estava no final da turma, né, fui o último a responder, e quando eu disse para ela que ia fazer teologia, ela olhou para mim, não sabia o que falar, ela estava totalmente desconcertada. Ela disse, bom gente, acho que está todo mundo com fome, vamos comer? Simplesmente ela cortou o assunto, e ali eu já percebi o que significava, na nossa sociedade secularizada, você ter uma vocação pastoral, que é evidentemente o que o pastor Leandro deve ter sentido também ao ser chamado. Mas o ministério pastoral é mistério,
compreendê-lo em profundidade nas suas diferentes fases, pois não se trata de uma profissão e tampouco apenas uma ocupação. Por isso, nessa noite, eu quero usar a vida do apóstolo Paulo, alguns aspectos da sua vida, nas suas diferentes fases, para a gente entender o ministério pastoral. Para aqueles que não foram chamados, evidentemente, para o ministério pastoral, possa compreendê-lo, possa entender suas fases e até mesmo ajudar, auxiliar o pastor Leandro e os outros pastores nesse seu ministério. Eu quero começar falando acerca do chamado do apóstolo Paulo. O chamado do apóstolo Paulo, como nós conhecemos em Atos capítulo 9, se deu de uma forma dramática. O apóstolo Paulo era um perseguidor dos cristãos, era zeloso em relação ao judaísmo, e esse seu chamado, tanto da conversão como o chamado pastoral, ocorreu de uma forma concomitante. Ao mesmo tempo em que ele estava com seu coração sendo convertido ao Senhor, ele também estava sendo preparado já para ser o apóstolo dos cristãos, o apóstolo de Jesus Cristo. Em seu chamado, nós podemos perceber como a vida pregressa de Paulo foi fundamental para que pudesse ser apóstolo aos gentios. O apóstolo Paulo, ele tinha toda uma preparação na teologia rabínica, era da escola de Gamaliel, Gamaliel era de uma escola de Hilel, era uma escola importante no período de Jesus e depois no período apostólico, e o apóstolo Paulo certamente teve muitas informações preciosas para que ele pudesse depois elaborar toda a teologia cristã. Eu quero crer que o mesmo também acontece em certa medida na nossa vida, na vida do pastor Leandro, porque Deus, ele trabalha com o nosso passado. O nosso passado não é jogado fora no nosso ministério. De uma forma toda especial, aquelas experiências que nós tivemos, familiares, seculares, elas acabam auxiliando de uma forma misteriosa no ministério cristão. Por isso, às vezes, alguns pastores que são escolhidos pelo Senhor, chamados pelo Senhor, que tiveram uma vida pregressa terrível, uma vida pregressa cheia de pecados e de erros, acaba se tornando um grande missionário ou um grande pastor, justamente porque esta experiência, ela é catalisadora, é catalisada pelo Espírito Santo para realizar uma obra específica na vida daquele que é chamado. E assim foi com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um perseguidor, uma pessoa zelosa em relação ao judaísmo. Ele se tornou um apóstolo que serviu ao Senhor com denodo, com dedicação, com zelo. Foi usado para escrever tantas cartas, usado para formar tantos obreiros, porque afinal de contas, Deus utilizou também a experiência pregressa do apóstolo Paulo. E assim é na nossa vida também, porque quando eu penso no chamado do apóstolo Paulo, a gente pode pensar que o normal na vida cristã é o chamado para a salvação, e depois de algum tempo, a gente tem o chamado para algum ministério, algum serviço, alguma obra no corpo de Cristo. Mas eu gosto de pensar que, ao mesmo tempo em que Deus está convertendo os nossos corações, e nós somos chamados por Deus para vivermos com Cristo Jesus, ali já está incluído aquilo que Deus deseja da gente. Se Deus nos chama para sermos seguidores de Cristo Jesus, discípulos de Cristo Jesus, nós temos participação no seu corpo, temos participação na sua igreja, temos dons e talentos, temos algo a ser realizado. A vida cristã não é uma vida estanque onde existem algumas pessoas que fazem parte de um número de cristãos insípidos ou cristãos que são chamados para serem de segunda classe e outro grupo de cristãos que são VIPs, em que Deus estabelece para eles algum tipo de trabalho, algum tipo de ministério. Não! Pastor Carlos Queiroz, uma vez estava entrando num comércio de um amigo, e esse amigo sabia que o pastor Carlos Queiroz era cristão, e quando o pastor Carlos Queiroz quis falar alguma coisa acerca de Cristo, este homem chegou e disse: olha, está vendo aquele santo ali? Eu sou devoto daquele santo. Não vem com a tua mensagem, não.
não vem pregar para mim porque eu já sou devoto daquele santo. Pastor Carlos Queiroz, pessoa muito criativa, diz: meu amigo, deixa eu falar uma coisa. O que é melhor, ser devoto ou ser seguidor? Aí ele pensou: eu não sei. Aí ele disse: olha, o devoto, ele até tem algum tipo de valor, ou valoriza aquele que é objeto da sua devoção. Mas o seguidor procura se espelhar, realizar as obras daquele que é o seu mestre. E Jesus Cristo, Ele nos chamou para que fôssemos discípulos, e não meros devotos. Aí o sujeito foi se convencendo, até que ele chegou a entender o que deveria ser, na verdade, um seguidor de Cristo Jesus. Pastor Carlos Queiroz, todo satisfeito, saiu daquele lugar, e quando ultrapassou a porta, ele pensou: e eu? Será que eu sou um seguidor ou sou devoto de Cristo Jesus? Porque essa pergunta nós devemos fazer. Nós somos seguidores de Cristo Jesus, de fato? Nós somos discípulos de Cristo? Porque se somos discípulos de Cristo, no momento em que nós o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós passamos agora a viver por Ele, a fazer a sua vontade e a reconhecermos quais são os nossos dons e talentos para fazermos a sua obra. Lembre-se que quando Jesus Cristo chamou os outros apóstolos, Ele disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Existe uma relação, para mim, intrínseca entre a salvação e também o chamado. Eu creio que as duas coisas não se dissociam. Nós somos chamados também para realizar algo no corpo de Cristo Jesus. Amém, queridos? Por isso, no chamado que nós temos do pastor Leandro, nós podemos perceber que a natureza individual do chamado difere para cada um, segundo diversos fatores. Então, pastor Leandro, o seu ministério não será igual ao ministério do pastor Dorival, e nem igual a nenhum dos ministérios aqui. Deus tem um ministério específico na sua vida para atingir um tipo de pessoa, para agir num tipo de igreja, para louvor da glória do nome do Senhor Jesus. Mas, após o chamado, o apóstolo Paulo até começou a iniciar suas pregações, mas não foi muito bem aceito, como a gente pode perceber subliminarmente nos textos de Atos dos Apóstolos. Havia receio. Esse apóstolo Paulo, que perseguia os cristãos, de fato seria um seguidor de Cristo ou seria um espião do judaísmo? Havia dúvida em relação ao ministério do apóstolo Paulo. E é claro que os cristãos deveriam ter cuidado, porque afinal de contas, aquele que perseguia estava agora disposto a seguir ao Evangelho. Será que esta conversão era genuína? E o que acontece após a vida do apóstolo Paulo, foi o seguinte: foi um momento de preparo. O apóstolo Paulo, desde a sua conversão até a primeira viagem missionária, demorou 13 anos para que ele começasse essa viagem. Foram 13 anos de preparação. Foram 13 anos que foi necessário para ele fazer aquela avaliação do que ele tinha recebido no judaísmo, no farisaísmo, fazer aquelas observações necessárias acerca do que era o Evangelho de Cristo. Foi nesse período que certamente Deus falou, e dá a impressão de que Deus falou diretamente com ele, principalmente em assuntos como a ceia do Senhor, como nós podemos ver em Coríntios, em que o apóstolo Paulo teve que ter tido algum tipo de preparo, algum tipo de ensino por algum cristão que pudesse trazer a ele mais luz acerca dos aspectos doutrinários. Pastor Leandro, ele ficou um tempo no seminário. Aliás, pelo que eu pude perceber, ele começou o seu ministério, mas depois houve e percebeu a necessidade da preparação. E é assim na nossa vida. Ah, pastor, mas seminário é uma invenção humana. Não fala isso aqui, ó, tem professor de seminário aqui. Está cheio de professor de seminário. Não, mas seminário é uma invenção humana. É uma escolarização que foi inventada posteriormente.
Meu irmão e minha irmã, eu quero dizer que você está redondamente enganado. Na palavra de Deus, nós podemos perceber um ministério, que o ministério do ensino, ele segue do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Nós temos a escola de profetas de Samuel. Temos Elias, que tinha os seus discípulos. Depois passa a direção do trabalho para Eliseu, que também tinha os seus discípulos. Você tem uma tradição profética, você tem discípulos de profetas sendo ensinados na lei, sendo ensinados para que pudessem trazer a mensagem do Senhor, tanto para reis como para os próprios sacerdotes e levitas do seu tempo, e para o povo em geral. Então você tem um ministério profético em todo o Antigo Testamento. João Batista, ele também era um mestre popular, mas que tinha discípulos. Aliás, muitos acreditam que João Batista tenha estudado na escola do deserto, mas havia uma escola de fato no deserto, não é apenas simbólico. Haviam pessoas que se dedicavam ao ensino. Essênios, por exemplo, estudavam a palavra perto do Mar Morto, nas cavernas do Mar Morto, e ali tinha uma escola onde eles copiavam as escrituras, onde eles ensinavam os seus alunos. Muitos acreditam que João Batista poderia ter participado de uma escola dessas. O Senhor Jesus Cristo, quando perguntaram para Jesus Cristo com que autoridade ele ensinava e fazia o que fazia, o Senhor Jesus disse: eu só vou responder se vocês me disserem, o batismo de João é de Deus ou é dos homens? Por que Jesus Cristo falou no batismo de João? O que tem uma coisa a ver com outra, com a questão da autoridade? Muitos acreditam que o fato de Jesus Cristo ter sido batizado por João Batista é como se ele dissesse para todos que estavam ali: eu passei por uma escola rabínica, eu estou sendo autorizado por um rabino que é João Batista, eu estou cumprindo toda a justiça. Quer dizer, Jesus Cristo, ele se submeteu ao batismo não somente para nos dar o exemplo, mas também para mostrar aos outros que é necessário passar por escolas, ou passar por grupos, ou passar por pessoas que ensinam a palavra de Deus. Mesmo Jesus Cristo sendo o mestre dos mestres, mesmo Jesus Cristo desde muito cedo conhecendo as Escrituras. Então ele mostrou suas credenciais para todo e qualquer pessoa que dissesse que Jesus Cristo estava simplesmente sendo um rabino marginal. Ele tinha autoridade porque podia dizer que o batismo dele foi o batismo de João. Mas não somente isso, Jesus Cristo escolheu 12. Escolheu 12 para que esses 12 pudessem ensinar a outros. Um dos que ele escolheu foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele formou uma escola em Éfeso. Ele alugou a escola de Tirano e ali ele ensinou o grupo apostólico. O grupo missionário. Esse grupo missionário tinha pessoas como Timóteo, tinha pessoas como Silas, tinha pessoas como Epafrodito e tantos outros que nós podemos ver os seus nomes na página do Novo Testamento. Então, meu irmão e minha irmã, nós precisamos passar por cadeiras para aprendermos com mestres que conhecem mais do que nós, do que a gente conhece, para que nós tenhamos a possibilidade de crescer no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, por isso é importante nós entendermos que sim, o Espírito Santo de Deus nos capacita para realizar a sua obra nas nossas vidas, mas o Espírito Santo nos faz lembrar das palavras de Cristo Jesus. E para conhecermos as palavras de Cristo Jesus, é necessário que alguém nos ensine, que alguém nos apresente o Evangelho de Cristo Jesus. Mas, queridos irmãos e irmãs, pastor Leandro passou por um período de educação, de ensino na palavra do Senhor. Assim também todos nós devemos passar. Precisamos de mentores. O primeiro mentor que nós podemos dizer mais para o trabalho missionário foi Barnabé. Barnabé foi atrás do apóstolo Paulo. Paulo, que tinha sido já ensinado na escola de Gamaliel. Inicialmente, nós podemos perceber
na primeira viagem missionária, que sempre é o nome de Barnabé que é citado antes de Paulo. Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Até que chega um momento que inverte-se, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. Barnabé é um homem maravilhoso, uma pessoa que serve ao Senhor de uma forma desinteressada. Homem que tinha muitas posses, mas que dedicava tudo ao Senhor. E ele foi atrás de Paulo, que estava largado, que estava meio que no ostracismo. Ele sabia do valor de Paulo, foi atrás de Paulo e se tornou o mentor de Paulo. Na primeira viagem missionária, eles trabalharam juntos. Nós precisamos de modelos humanos de piedade, de liderança, de conhecimento, de comportamento. Nós, no nosso caso aqui nós temos batistas brasileiros também, irmãos que conheceram o pastor Enéas Tonini. Pastor Enéas Tonini, para nós, foi um exemplo de ética, foi um exemplo de comportamento. Eu sei que o ministério pastoral é uma coisa séria, porque eu convivi com o pastor Enéas Tonini e vi a seriedade com qual ele levava o Evangelho de Cristo. Aqui nessa região nós temos modelos. Pastor Antenor Lourenço, nós temos como modelo aqui de evangelização, de obra missionária, de caráter, um homem que dedicou a sua vida ao Evangelho e tem dedicado até hoje. Esse é um exemplo a ser seguido. Nós precisamos de homens, de modelos. Certamente o pastor Dorival se tornou o seu mentor, o seu modelo aqui nesta igreja. E nós temos esses homens que servem para nós como ajuda ministerial, pessoas que nos ajudam em áreas diferentes. Existem modelos para nós que são modelos no conhecimento. Existem modelos que são modelos de oração. Existem modelos que são modelos para nós no trabalho missionário evangelístico. Nós precisamos nos espelhar neles. Nós precisamos buscar neles a graça que Deus derramou sobre cada um, para que nós tenhamos também experiência e também exemplos para poder continuar a obra do Senhor em nossas vidas. Então é importante que nós entendamos isso, e certamente Barnabé foi para o apóstolo Paulo um grande modelo. Mas, queridos irmãos e irmãs, e agora especialmente o pastor Leandro, é o início da carreira. Nós podemos perceber que o início da carreira do apóstolo Paulo foi um período de aprendizado, de testes, e um período também de observação daquilo que, de fato, ele deveria fazer e o que ele era. Por exemplo, nós podemos ver no apóstolo Paulo jovem uma pessoa com problema de relacionamentos. Na primeira viagem missionária, lembremos, no final dela, o apóstolo Paulo e Barnabé iriam começar uma segunda viagem, mas se desentenderam por causa de Marcos. Eu não quero entrar na disputa, eu não sei exatamente quais foram os motivos que levaram tamanho desencontro, mas o fato é que Marcos, no meio da viagem, tinha desistido na primeira viagem missionária. O apóstolo Paulo não aceitava que ele agora continuasse numa segunda. O apóstolo Paulo já o havia reprovado, enquanto nós temos em Barnabé a esperança de que ele ainda pudesse ser útil na obra missionária. Mas eis que naquele momento houve grande discussão. No início do ministério, nós temos também alguns problemas. Talvez problemas de autoridade, ou queremos fazer valer a nossa autoridade a todo custo. Como dizia o pastor Altilino. O pastor Altilino, ele dizia que no começo do ministério dele, ele era o pastor chicote. Ele gostava de trazer palavras duras. Ele trazia a congregação sempre sob muita pressão. Ele era um pastor da lei. Até que, diz ele, o Espírito Santo moldou o seu coração, ele passou a ser um pastor mais amoroso. Mas talvez no início do ministério, sejamos pastores chicotes. A tendência de ser zeloso em relação à palavra, rigoroso em relação à doutrina, às vezes faz com que a gente deixe de ser misericordioso e amoroso. E é o que acontece possivelmente com o apóstolo Paulo.
que no início do seu ministério ainda estava se descobrindo, se percebendo, se questionando, evidentemente, acerca dos seus dons e dos seus talentos. É muito comum, no início do ministério, termos dúvidas ou questionamentos sobre o chamado devido às provações e tribulações. Aliás, convenhamos, aqui os pastores mais antigos no ministério, não vou chamar mais velhos, porque dá a impressão de que eles estão meio acabados, né? Mas os pastores mais rodados, eu me lembro que há 10 anos atrás eu vim aqui, o pastor Dorival tinha o cabelo preto, irmãos, pretinho. O que vocês fizeram com ele? Né? Estou brincando. Mas eu também tinha cabelos pretos e a minha barba era preta também. Convenhamos. Mas, no entanto, até aqui os pastores mais experientes podem até dizer: pastor, eu já pensei em desistir algumas vezes, por conta das lutas do ministério, dos problemas financeiros, dos problemas familiares, dos problemas relacionais na igreja, das dificuldades com diretoria, com os membros mais antigos. Talvez muitos aqui já pensaram isso. Mas, no entanto, é no início da carreira que isso vem mais fortemente. No início da carreira é importante nós sabermos qual é o nosso dom, para que de fato nós servimos. Porque a tendência do pastor novo é tentar jogar nas 11 posições. É ele que sofre a falta, vai cobrar o escanteio, vai cabecear, e se possível vai ser o goleiro que vai defender o gol. É aquele que vai querer participar de todos os cultos, e vai querer estar presente, dando abertura até no culto aos bebês, né? É o pastor que vai tentar preencher os espaços, e às vezes não permitir que outros preencham os espaços com zelo em relação à obra de Cristo Jesus. Esse período é o período em que, por conta até dessas muitas atividades que o pastor ele se encarrega a fazer, é que ele vai eliminando aquilo que ele não deve fazer. Ele vai percebendo que não é essa área, que ele tem que se dedicar em outras áreas. E assim o ministério dele vai sendo forjado, vai melhorando, vai se especializando e vai abrindo espaço para que outros irmãos e irmãs possam realizar também a obra através de seus dons e talentos. Como é importante esse período e como nós apanhamos muito nesse início da carreira cristã. Mas aí vem a maturidade. Na maturidade, nós ganhamos uma capacidade maior, uma capacidade na formação de equipes, na formação de pessoas. E aqui eu quero usar o exemplo de Paulo. Paulo escolheu e treinou vários líderes numa escola missionária que, dentre outras coisas, continuou o trabalho de evangelização e manteve seu legado. Ou os irmãos acham que as cartas do apóstolo Paulo, elas foram juntadas ao acaso? Muitos acreditam que a escola que havia em Éfeso foi fundamental para que o corpus paulino, quer dizer, as epístolas paulinas, pudessem ser juntadas, pudessem ser depois distribuídas em conjunto às igrejas. Quem fez esse trabalho? Certamente foram os discípulos do apóstolo Paulo. Existe até uma tese que eu vou perguntar quando chegar lá no céu, se é isso mesmo. Existe uma tese que diz que quem colecionou as cartas de Paulo foi Onésimo, né? Ele que foi selecionando, foi guardando as cartas, e depois até a carta de Filemon, né? E foi ele o grande responsável para a gente ter essa junção dessas cartas. Irmãos, eu não sei, não me perguntem quem foi, quem não foi, mas certamente os apóstolos, os discípulos do apóstolo Paulo foram responsáveis por isso. Então, por isso, pastor Leandro, eu sei que talvez nesse início de carreira você ainda tenha que fazer muitas coisas. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu comecei um trabalho, uma congregação na Vila Nova Cachoeirinha, lá em São Paulo, eu abria e fechava a porta do templo, que eram as portas de ferro, pequeno salão que existia ali. E eu me lembro muito bem que em 94 foi quando o Brasil foi campeão, né? Quem é que é aficionado em Copa? Foi 90 ou 94? 94, né? Romário, Bebeto, lembra, né?
que no dia do Jogo do Brasil, o pessoal da igreja, evidentemente, demorou, porque foi nos pênaltis. Até o Baggio chutou a bola para os ares, né? E o Tafarel, irmão em Cristo Jesus, saiu gritando, né, e agradecendo a Deus. E eu estava preocupado com o culto. Quando terminou o jogo no tempo regulamentar, eu falei, não, eu vou para o templo, eu vou abrir o templo. E fui lá, abri o templo. E os crentes não chegavam, irmãos. Porque estava todo mundo comemorando a Copa. E eu bravo. Falei, que falta de responsabilidade. Onde já se viu? Né? Eu, naquele momento, eu estava achando que eu não estava no Brasil. Eu estava achando que eu estava na Europa. Né? E achava que os crentes não podiam, né, chegar e deixar de vir no horário certo. Irmãos, os irmãos todos vieram para o templo. É claro que chegaram meia hora atrasado. E a minha mensagem, eu lembro, foi uma chicotada, falando sobre compromisso. Olha, irmãos, eu só não perdi metade da igreja naquele momento, porque Deus foi gracioso. E as pessoas tiveram paciência, viam os irmãos mais velhos dizendo, não, deixa, o pastor Maurício ainda vai aprender, né? Ele vai ainda ser mais amoroso com o povo. E o que nós podemos perceber é que isso acontece conosco. Há necessidade da maturidade. E a maturidade vai nos ensinar que nós precisamos das pessoas, precisamos de realizar e fazer equipes. Nesse período, mais do que em outro momento, nós aprendemos que não podemos realizar tudo sozinhos. Lembremos da figura de Davi. Davi, no início do seu ministério, ele chegou e venceu o Golias sozinho, numa pedrada. Mas no final do ministério dele, quando vieram outros 4 gigantes, quem lembra dessa passagem, percebeu que os soldados dele não permitiram que ele fosse para a batalha, para que a lâmpada de Israel não se apagasse. E foram os seus soldados, os heróis de Davi, que venceram os outros 4 gigantes. Então o que nós podemos perceber? Nós podemos até começar sozinho muitas coisas, mas ministério se faz em conjunto. A igreja é o corpo de Cristo Jesus. E eu quero encerrar falando sobre a velhice. O apóstolo Paulo, nesse momento, ele estava passando o bastão. Essa passagem é muito interessante porque ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate. Essa luta não é uma luta que a gente pode imaginar de guerra. Alguns pensam combate como sendo artilharia, luta de espada, mas não. A figura que o apóstolo Paulo está utilizando é a figura dos Jogos Olímpicos. É a figura daquela luta pessoal, aquela luta semelhante à luta greco-romana, né? Poderíamos dizer um MMA, né? É mais violento o MMA, mas poderíamos dizer que seria aquela luta pessoal, encarniçada, dura, difícil. E o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, a minha vida foi assim, foi um combate difícil, uma luta complicada, né? Teve que sair no braço, né? Teve que sair com a sua força total. Combati o bom combate. É um combate difícil. Aliás, quem já lutou esse tipo de luta, principalmente a greco-romana, e vê nas Olimpíadas, percebe como é difícil imobilizar o adversário. E ele diz, acabei a carreira. A carreira não é uma corrida de 100 metros. Pastor Leandro, não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Uma corrida de 100 metros é importante largar bem. É importante ser um Usain Bolt da vida, né? Bater os recordes, chegar rapidamente até a linha de chegada. Na corrida de maratona, é importante você começar pausado, saber que haverá dificuldades, o terreno é um terreno complicado, é um terreno difícil. E é importante não só largar bem, mas chegar bem. Pastor Leandro, eu quero ver você chegando bem. Com a sua esposa, com seus filhos, com a sua esposa amando também a obra do Senhor, os seus filhos também amando o ministério. Eu ouvi o testemunho do Simonton, aquele primeiro missionário presbiteriano que veio ao Brasil.
o Simonton, ele era de família de políticos americanos. Seu pai ou seu avô era senador. Ele estava sendo preparado justamente para a carreira política. E ele foi chamado ao ministério. O seu avô era pastor, o pai era do Senado. Mas eu fiquei pensando na família Simonton, uma família de servos de Deus, uma família que foi abençoando. Eu penso no avô do Simonton, penso que ele foi bênção na vida do seu filho, foi bênção na vida da sua família, e de tal forma o testemunho dele foi importante, que o seu neto, que estava sendo preparado para o Senado, sentiu o chamado de Deus, aliás, percebeu o chamado de Deus, e veio para o Brasil. E aqui no Brasil, ele deu origem, o seu trabalho deu origem à Igreja Presbiteriana do Brasil, que está aí. Nós poderíamos dizer isso dos Bagbys, poderíamos dizer isso dos Taylors, que vieram aqui para o Brasil também, poderíamos dizer isso a respeito de vários missionários. E o meu desejo é que os seus filhos e os seus netos amem tanto a obra do Senhor, pelo teu exemplo, que quem sabe o legado deles ainda seja maior do que o legado que você está deixando em vida. Esse é o meu desejo. Numa época tão difícil em que alguns filhos de pastores estão tão decepcionados com a igreja que querem distância do ministério, eu ainda vejo que muitas famílias estão sendo abençoadas por causa do amor que igrejas têm, pela forma como a igreja e o ministério agem. E o meu desejo é que isso aconteça na sua vida, meu querido Leandro. E o apóstolo Paulo, esse é o momento de despedida, momento de celebração, porque afinal de contas ele já diz: acabei a carreira, guardei a fé, fui fiel à palavra de Deus, fui fiel aos princípios do Evangelho. E o que me resta agora é o meu corpo em libação, mas também a coroa da justiça, que está guardada não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Momento de celebração. O apóstolo Paulo, muito diferente de apenas temer o momento da morte, ele estava pensando em encontrar-se com o Senhor Jesus. Celebração, porque numa visão retroativa, percebemos o quanto Deus foi presente e fiel no ministério. A passagem de bastão indica a vitória de ter sido fiel na doutrina e no testemunho cristão, sabendo que o momento de receber o galardão está próximo. Todo esforço no ministério é recompensado na vida dos discípulos e continuadores da obra do Senhor, porque o legado que o apóstolo Paulo deixou está aqui, no Novo Testamento que nós abrimos, que foi inspirado pelo Espírito Santo a Ele, para louvor da glória do nome do Senhor Jesus. E eu quero encerrar, meu caro pastor Leandro, dizendo o seguinte, que eu não sei exatamente quais são suas aptidões. Eu sei que você tem um dom que é o dom pastoral. O dom pastoral está associado a outros dons, do ensino, do aconselhamento, outros dons que nós podemos ver nas Escrituras Sagradas, nas listas que nós conhecemos. Mas certamente, no ministério pastoral, Deus requer 3 coisas da gente. E quem trabalha muito bem isso é o Eugene Peterson. Ele diz que um pastor, o ministério pastoral está baseado num tripé. Um dos pés é a oração. E aqui eu quero dizer a fala do nosso querido pastor saudoso Ernesto Tonini. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então a oração que nos aproxima de Deus, é a oração que dá fervor na nossa pregação, é a oração que nos traz a unção, para que nós possamos transmitir e aconselhar aos irmãos da igreja. E oração é trabalho. Dizem que um certo pastor estava ali orando, e aí telefonaram para ele, e ele atendeu, e o irmão chegou e disse: pastor, o que você está fazendo? Ele disse: eu estou orando. Ah, pastor, já que você não está fazendo nada mesmo, vamos visitar um irmão que está precisando. Porque a maioria das pessoas vê a oração como nada.
Aliás, o trabalho do pastor é invisível. Teve um pastor, e acho que o pastor Jesus é que falou isso, no nosso congresso, acho que ele citou o John Stott, que um dia o John Stott estava ali estudando, passou um membro e disse: pastor, está descansando, hein? Aí o John Stott: não, eu estou trabalhando. Aí depois esse mesmo irmão passou e o pastor John Stott estava ali mexendo na horta, tirando ali umas graminhas, alguma coisa. Aí o irmão chegou e disse: ah, pastor, agora o senhor está trabalhando. Eu falei: não, agora eu estou descansando. Porque aquilo que pode parecer trabalho para o pastor, para os outros, né, é apenas descanso. Mas para nós é trabalho. Uma pregação exige oração e exige estudo. Então, oração é o primeiro tripé. O segundo é a pregação. É a pregação. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A palavra da verdade é a nossa arma. É onde nós retiramos o alimento, é a nossa despensa para que nós possamos entregar para aqueles que são os filhos do Senhor, as ovelhas do Senhor. E o terceiro é aconselhamento. Aconselhamento. O pastor é aquele que aconselha. Aconselha não segundo os aspectos da psicologia, que é muito importante, é uma importante disciplina. Pastores que têm essa formação é importante, evidentemente, mas, no entanto, o nosso aconselhamento, ele é bíblico. Nós nos pautamos pelas Escrituras Sagradas. Nós orientamos as pessoas para que elas possam entender a sua própria vida a partir das Escrituras. Então, oração, pregação e aconselhamento. Começando aí, eu acho que está bom para começar, né? E para continuar. E certamente, como todos nós que somos pastores aqui, nós vamos continuar aprendendo a sermos pastores. Eu não estou pronto, tenho muito a aprender. Sinto falta de alguns pastores mais idosos. Pastor Ernesto Tonini, ele tinha uma fala que até hoje eu não obedeço muito, mas ele sempre dizia, ele percebia isso na minha pregação, como alguns irmãos devem estar percebido já. Ele dizia: Maurício, imposta a voz. Até hoje eu não sei muito bem impostar a voz. Mas sinto falta dos pastores mais antigos para nos dar essas dicas, porque afinal de contas nós precisamos cada vez mais da graça do Senhor Jesus e aprender cada vez mais com o ministério cristão. Sigamos com fidelidade e perseverança ao chamado que Deus nos concedeu. Pastor Leandro, que Deus abençoe. Irmãos, eu não estou tirando vocês dessa pregação, porque segundo o dom e talento que Deus deu a cada um, vocês também, cada um de nós vamos ter que saber qual é o nosso dom, o que nós devemos fazer. Na maturidade nós vamos precisar ensinar a outros, e na velhice nós certamente vamos passar o bastão das nossas atribuições e das nossas funções. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém? Pastor? Acredito que vou precisar do Ministério Diaconal para mover esse púlpito um pouquinho mais para trás. Temos aqui diáconos. Obrigado. Tem um microfone também aqui. Bem, pastor Leandro, nós estamos chegando ao momento esperado desta noite, né? Você ainda tem chance. Vou ficar muito triste. Mas todos vamos compreender, né? Ainda tem chance. Mas aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é apto, né? Com certeza. Eu quero chamar primeiro, então, aqui à frente os membros da Ordem
dos ministros batistas nacionais do estado de São Paulo, para que venham aqui em cima, atrás de mim. Todos os pastores que estão presentes, os convidados especiais do pastor Leandro, todos os que são pastores ordenados ou consagrados, nós estamos convidando vocês a estarem conosco aqui em cima também. Então, esses que vocês estão vindo primeiro são os que são membros da ordem estadual da Convenção Batista Nacional. Mas gostaríamos muito que vocês estivessem conosco também. E a gente não preparou para cantar, né? Mas tem tanta coisa que a gente podia cantar agora, né? Por exemplo, onde quer que seja com... Ninguém sabe? Onde quer que seja com Jesus irei, Ele é meu bendito Salvador e Rei. Seja para a guerra, para batalhar, seja para a campina, para semear. Onde quer que Deus me mandar. Meu Deus, ninguém sabe? Perto do meu Salvador eu quero... Pelo menos tem batista aqui, tá vendo? Ó, pela misericórdia. Misericórdia, não? Ou, então, com certeza, Leandro ouviu alguma vez também essa música, né? Se pelos vales, peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, se Cristo comigo vai, eu irei. Se Cristo comigo vai, eu irei. E não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Bem-vindo. Amém, Senhor Jesus. Leandro, pode ajoelhar-se de frente para o povo. Isso. Os irmãos todos, pastores, por favor, se aproximem. E o pastor Dorival vai fazer a oração que consagra, que ordena esse jovem ao santo ministério da palavra. Se todos colocar em pé, amados, eu queria que vocês, como igreja, estendessem as mãos também. Amado Deus e amado Pai, ó Deus, aqui está teu filho que disse sim para ti. Deus, em nome do teu filho Jesus Cristo, Pai, ó Deus, nós nos colocamos, ó Deus, como tapadores, Pai, de muro. Ó Deus, é o Senhor que faz, é o Senhor que capacita. Ó Deus, derrama da graça, derrama da unção sobre o teu filho, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ousadia, coragem, força, intrepidez, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós como servos do Senhor, declaramos, seja bem-vindo, ó Deus da glória. Ó Deus, nesse seleto grupo de obreiros do Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor use o teu servo com poder e autoridade nesta terra. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós colocamos ele em tuas mãos. E que teu Espírito Santo o encha, Pai, a cada dia mais. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Levante-se, pastor Leandro. Bem-vindo à família. O irmão que vai da entrega da Bíblia. Que privilégio
poder ser separado nesta noite para esse momento tão especial. A sua ordenação, a sua consagração. Realmente hoje é um ponto marcante no ministério. Como foi lido desde o início, somos designados, somos arregimentados para servirmos ao nosso Senhor. Eu me lembro que eu segui minha carreira militar por 30 anos, até que eu alcancei a minha reforma. E eu fui arregimentado para me alistar e ali para servir. Estava na academia como um soldado, mas não tinha autoridade de soldado. Até que um dia realmente veio a minha formatura, a minha consagração, a minha ordenação, onde ali me foi dada a autoridade para eu seguir um novo caminho. Agora não simplesmente de alguém naquele tempo olhar, quando eu tinha que agir, eu não tinha toda a autoridade para fazer. Eu desejava fazer, mas nem tudo que eu queria, eu também podia fazer. Mas naquele determinado tempo, naquele momento como o de hoje, recebi o revestimento, a autoridade e o poder para desempenhar aquilo que eu fui designado a fazer na obra do Senhor. É um privilégio caminhar ao seu lado, é um privilégio ser separado para lhe entregar a palavra de Deus que é viva e eficaz. Você a tem, você a conhece, mas que este momento, ele possa vir à sua memória, a todas as vezes que você precisar recorrer com sabedoria para agir, porque ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada, do que qualquer ferramenta que você precise no caminhar ministerial. Ela é apta para separar as suas vontades e as vontades do Espírito, para nos levar a realmente entender quais são os nossos pensamentos e a intenção do nosso coração, e principalmente para poder alimentar o rebanho e a multidão que o Senhor confia a nós. Parabéns por este momento tão especial, em nome de Cristo Jesus. Um pastor sozinho não consegue fazer. Nós não consagramos pastoras. Nós podemos consagrar, mas nós não fazemos isso por hábito. A ordem não consagra pastoras. Mas vocês sabem que há muitas igrejas que uma mulher só é respeitada quando dão um título de pastora para ela? Espero que não seja essa a nossa realidade aqui. A mulher do pastor tem que ser respeitada porque ela é a esposa do pastor. Ela é metade dele. E se ela se sentir amada e respeitada, com certeza vai facilitar o trabalho dele. Eu chamo então agora a família do pastor. Irmã, não existe privilégio maior do que você ser chamada esposa de pastor, metade dele. Mas o seu ministério é tão importante quanto o dele. Pastor Dorival vai orar pela família, pastor Claudinei. Eu olhei para a pessoa certa e falei o nome errado, né? Não tem problema. Vamos estender as mãos para cá, irmãos. Amantíssimo Deus e Pai eterno, aproximamos da Tua presença pelo sangue de Jesus e colocamos a vida da Poliana, das crianças, conjuntamente com o Teu servo, pastor Leandro, consagrado, separado na noite de hoje, Pai. E sabemos pela Tua palavra que o Senhor deu a mulher ao homem como auxiliar do homem, meu Pai. Então, de forma conjunta, ó Deus, unida com o Teu servo,
com certeza ela estará cooperando, ajudando, intercedendo, aconselhando, acompanhando, abençoando e preparando as irmãs Salabassuri-canta, Labachurimi-canta, Labalás, para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa a Poliana, abençoa as crianças, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, amém, graças a Deus. Nós ficamos aqui, vocês se assentam um bocadinho a mais, porque parece que a irmã vai participar, né, irmã? A paz do Senhor para a igreja. Como o pastor disse, a esposa, ela leva junto o ministério também. E graças a Deus, Deus também me chamou e eu participo desse ministério com ele. Não é fácil, muitas lutas, muito choro, mas Deus é conosco. Eu separei um hino para louvar para ele. Estou meio gripada, gente, mas o Senhor nos dá graça. Porque o Senhor é quem tem cuidado de nós. Não há outra palavra. Ele cuida de mim, Ele cuida dele, Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Esse homem é um homem de Deus. Se alguém pode falar que é um homem de Deus, é a sua esposa. E ele é um homem de Deus. Um pastor honrado. Muitas vezes pode ser não reconhecido na terra, mas eu sei que Deus reconhece tudo o que ele faz. E a recompensa vem do Senhor. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas no relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Nós cremos em Ti, Senhor. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Eu olho pra Ti e espero em Ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer. E depois tem novidade pra você. E Ele cuida. Eu cuido de Ti. Eu cuido de Ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. E o que Deus tem, o que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu do Senhor Jesus, pois da tua vida cuido eu. Ele cuida
Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti. O Senhor cuida. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Ele cuida. Eu cuido de ti. Nas horas difíceis de lutas, eu cuido de ti. Nas provações, nas dores, nas provas, eu olho pra ti. Nós esperamos, Senhor. Espero em ti. Obrigada, Senhor. Não sei se há alguma pessoa da igreja que tem alguma homenagem. Concedo a palavra, então, aos representantes aqui da igreja. Se alguém trouxe alguma lembrança especial que queira trazer, esse é o momento, antes de encerrarmos. É a líder do Ministério das Mulheres aqui da igreja. Dos pastores aqui em cima, alguém tem alguma saudação especial que queria compartilhar? Qualquer um dos irmãos? Alguém quer fazer uso da palavra nesse momento final? Não? Então, com alegria no nosso coração, apresento a vocês mais um obreiro que faz parte da Ordem Batista do Estado de São Paulo. Ao Senhor, honra e glória. Pedro, tu me amas mais do que estes? Se a sua resposta foi sim, a resposta do Senhor para você foi: apacenta as minhas ovelhas. Eu dou por encerrado então esse conselho nesse instante, eu devolvo a palavra ao pastor presidente, mas os irmãos fiquem aqui em cima que ainda tem a foto final depois que encerrar o culto. Terminado o culto, então todos podem vir à frente cumprimentá-lo. Pastor Dorival. Amém. Louvamos a Deus. Chegou. Passou. Nós estamos encerrando, eu quero agradecer a presença de todos aqui nesta noite. Todos, irmãos. Pastor Donizete, presidente do nosso conselho. Deus abençoe pela honra, viu? Também o pastor Aguinaldo. Deus abençoe, pastor Aguinaldo, pela presença no nosso meio. Amém? Eu quero dar o privilégio, quero dar a honra do pastor Leandro, nosso novo pastor, né, companheiro de ministério. Ele vai impetar a bênção apostólica hoje. Amém? Então você impeta a bênção apostólica. Amados irmãos, eu quero agradecer por este momento especial de ter entrado nessa honrada ordem, a Ormiban. Eu louvo a Deus por estar arrolado a esta convenção tão importante da CBN, da Ordem dos Ministros. Eu agradeço a Deus pelo chamado que o Senhor nos confiou e faço lembrança das minhas orações ainda adolescente na igreja onde eu perturbava o meu pastor, entre aspas, né? E dizia para o meu pastor lá em Curitiba: me dá a chave da igreja, eu quero orar lá no templo. Não tinha ainda noção, pensava que era a igreja, né? O local de oração.
e falava, me dá a chave. E antes do meu trabalho, às 8 da manhã, todos os dias, eu estava na igreja orando, com 16 anos, 15 anos, e pedindo, Senhor, me faz um servo do Senhor, me faz um homem de Deus, me faz um pastor cheio da tua graça. E ali clamava por uma intimidade com Deus, e ali com 16 anos eu comecei a ministrar a palavra de Deus. Já tendo as primeiras oportunidades no culto dos jovens, e daí então eu fui um itinerante, um pregador da palavra do Senhor, até chegar com 23 anos de idade aqui nesta igreja, convite do pastor Dorival, para ministrar num congresso de avivamento. Ministramos a palavra do Senhor e nós começamos um relacionamento, uma amizade, um companheirismo. E com 23 para 24 anos eu vim, e o pastor me deu todas as ferramentas, me ajudou muito, teve muita paciência comigo. Muita paciência, o pastor Dorival. E ele me deu as oportunidades para dirigir a congregação do Maria Helena, para dirigir os jovens. Reconheço que lá no início cometi tantas falhas, né? No início. Uma nova cultura, uma nova cidade, uma nova igreja, um novo momento para mim, para minha esposa. Eu vim com 23 anos, ela veio com 18 anos para cá. E nós largamos toda a família, largamos amigos, largamos tudo, porque Deus falou para nós virmos. Com uma confirmação de Deus, por 3 vezes o Senhor confirmou, de forma muito taxativa, para nós virmos aqui, ajudar e colaborar. E o pastor Dorival nos deu toda a oportunidade. E chegar aqui, depois de fazer a faculdade teológica, 4 anos, pastor Francisco, pastor William, pastor Jasson, não sei se o Elvan está aí, eu acho que não, mas companheiros que me ajudaram muito, tiveram também muita paciência comigo nos corredores, né? Calvinista, arminiano, e nos corredores, nos cafezinhos, e ali foi, né? E esses pastores abençoados também, me dando as notas, e o pastor William ia lá, olha, isso aqui eu acertei, o senhor me deu errado, viu? Brincava muito com ele. Bom, 4 anos se passaram, validei o curso, e começamos, né, a trajetória da ordem, entrar para a ordem, né? E é um privilégio, uma bênção. Eu quero agradecer aos pastores do seminário, pastor Aguinaldo, convidei, o pastor Rogério, os pastores da associação, pastor Maurício, agradeço pela vinda, pastor presidente, pastor Edson, e toda uma parte da congregação de Jaú, e os meus alunos lá, nós implantamos um NCO lá também. Falei com o pastor Sandoval, o pastor Dorival apoiou, o pastor Sandoval também, e nós estamos lá com o NCO lá, o curso de capacitação de obreiros, teologia, os meus alunos estão ali. Que bênção, né? Pastor Edson, que tem sido um pai para mim, né, em muitos momentos, vários momentos, tem sido um homem de Deus também ao meu lado. E quero agradecer, pastor Dorival, meu presidente, pela honra de estar caminhando e aprovando, como o Senhor disse para mim, ainda na sua sala, vejo o chamado e confirmo o chamado. E eu louvo a Deus também pela sua vida e todos os pastores aqui presentes, em nome de Jesus. Obrigado toda a igreja por estar aqui num sábado, prestigiando este momento e se alegrando com aqueles que se alegram no nome de Jesus. Eu sei da responsabilidade que é de servi-los, e farei isso com muita dedicação. Que Deus me ajude, como foi orado, para a continuidade deste lindo e maravilhoso ministério a qual o Senhor nos escolheu. Amém? Glória a Deus. Estenda as suas mãos, vamos encerrar. E antes da bênção, quero dizer que tem um jantar ali, especial ali, nós vamos jantar todo mundo junto ali, tá bom? Se der, né? Vamos orar para multiplicar o pão, para multiplicar a comida, e a gente vai ter ali, está preparado, a equipe da cozinha também preparou, nós preparamos ali um lindo e abençoado jantar, delicioso ali para a gente se confraternizar, amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do doce, querido Espírito Santo de Deus,
reine em todos os nossos corações, em nome de Jesus, e que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe.